assim, o que acontece com o Neuralink? Aconteceu que eu estava pesquisando aí na internet, né? Eu descobri um canal, que é uma menina que faz vídeos tanto no TikTok, YouTube e Instagram, plataforma X, chamado The Dre Dossier, né? O dossiê Dre, D-R-E-Y. O que seria esse Dre? Então, Dre, eu não sei se é o nome dela, né? Porque eu não sei o nome da menina. Às vezes o nome dela é Alice Dre, um negócio assim. Talvez seja isso. E ela traz ali umas reflexões muito estranhas e interessantes, que ela vai dizer o seguinte. Ela começou a dizer que, por causa da concorrência, o Elon Musk ele começou a querer acelerar muito as pesquisas do Neuralink, para poder vencer os concorrentes que estão chegando com força total, com patrocínio dos Emirados Árabes e de outras potências lá do Oriente Médio. Depois é até importante a gente pesquisar ou refletir por que Emirados Árabes e Arábia Saudita estão investindo tanto em interface cérebro-computador. Qual que é o objetivo desses caras, né? Mas tudo bem. Então, a tese que ela defende é que a Neuralink estaria conduzindo testes experimentais em pessoas que foram detidas nos Estados Unidos por terem entrado lá sem documento. E ela começou a ver uma semelhança muito estranha entre os locais autorizados pela FDA, que é a Anvisa americana, para fazer esses testes de implantes cerebrais em seres humanos, com os locais de detenção desses caras sem documento nos Estados Unidos. Então ela começou a cruzar esses dados e disso aí surge algumas informações estranhas. Até, segundo esses estudos que ela fez, até setembro de 2025, a Neuralink disse que tinha já 12 pacientes com implantes. Só que eles querem aumentar para 30 procedimentos adicionais a cada ano. E aí, quando você pega assim, quais são os locais nos Estados Unidos que a Anvisa americana autorizou a Neuralink a colocar implante nas pessoas? São 2 locais só. Um em Phoenix, no Arizona, que é no Barrow Neurological Institute, né, o Instituto Neurológico Barrow, e a Universidade de Miami, na Flórida, tá? Eles têm também autorização para fazer esse tipo de pesquisa em locais no Canadá e no Reino Unido, mas aqui a gente vai pensar só nesses 2 locais que tem nos Estados Unidos, que é Phoenix, no Arizona, e Miami, na Flórida. Só que tem uma coisa estranha, porque esses 2 locais, Universidade de Miami e esse instituto em Phoenix, estão muito próximos a grandes centros de detenção de imigrantes lá nos Estados Unidos. Nossa. Em Miami tem o Chrome Detention Center, né? Que nesse centro de detenção aconteceram coisas também estranhas. Por quê? Nesse Chrome Detention Center, eles foram registrados ali várias mortes em custódia entre o final de 2024 e início de 2025. E algumas dessas mortes desses detentos, eles apresentavam sintomas neurológicos, convulsões, hemorragias cerebrais e tal. Então, assim, uma coincidência, né? O centro de detenção é perto da pesquisa Neuralink e os detentos estavam morrendo com problemas neurológicos. Ok, é apenas uma coincidência por enquanto. No Arizona, tem 2 instalações ali de centros de detenção. Tem o centro de detenção Florence e tem o centro de detenção Eloy. Nesses 2 centros de detenção, houve um aumento muito estranho de confinamento solitário, de detentos que foram para a solitária, né? Passando ali de uma média de 14 dias de confinamento na solitária em 2024 para 38 dias em 2025. Então, mais uma coisa estranha. Agora, uma outra coincidência, a gente sai de Phoenix, no Arizona, de Miami, na Flórida, e vai para Honolulu, no Havaí. Só que se você for pesquisar, a Neuralink não tem nenhuma pesquisa oficial no Havaí. Só tem em Phoenix, no Arizona, e Miami, na Flórida. Só que existem contratos federais do governo americano com uma empresa chamada NRI LLC, NIR LLC, e é uma empresa que não tem site, não tem nem muita informação online. Só que essa empresa, ela se envolve, né? Ela faz parte de experiências neurológicas para o Departamento de Defesa, lá no Havaí, né, perto de Honolulu, num centro chamado Triple Army Medical Center, né? E o que é curioso é que, apesar da Neuralink não ter um centro de pesquisa no Havaí, existem funcionários da Neuralink que moram no Havaí. Então a gente já conecta um pouco, né?
E aí, em fevereiro do ano de 2025, o Centro de Imigração americano, eles assinaram um acordo para fazer um centro de detenção federal lá em Honolulu, com capacidade para 992 pessoas, ou seja, mais de 1.000 pessoas, um centro de detenção muito grande. E o que começou a também ficar estranho é que várias pessoas que entraram nos Estados Unidos sem documento estavam sendo transportadas para o Havaí. Você fala, pô, o cara entra nos Estados Unidos pelo México. Aí o cara é transportado ali depois pro Arizona. Aí depois vai lá pro Arkansas. Daqui a pouco o cara tá no Havaí, a família não sabe onde o cara tá, os advogados não conseguem contactar o cara fica completamente isolado, né? Então, assim, são coisas estranhas. Por que eles estão pegando todos esses imigrantes ilegais jogando pro Havaí, exatamente num centro de detenção que do lado tem um centro de pesquisa neurológica e onde tem funcionários da Neuralink que trabalham ali naquela região? Então, esse dossiê Dre, esse canal, foi cruzando esses dados. Um outro dado que ela trouxe, que foi estranho também, é que essa transmissão ou esse translado desses imigrantes ilegais para o Havaí coincide exatamente na época que o Elon Musk estava ainda no Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE. E nessa época que o Musk estava no DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, ele conseguiu, junto à Casa Branca, demitir 20 funcionários do FDA, que é a Anvisa norte-americana, do escritório de pesquisas neurológicas, que era o escritório responsável pelos testes da Neuralink. Conclusão, resumindo, na época que o Elon Musk está fazendo um monte de pesquisa neurológica, ele conseguiu, junto com a Casa Branca, demitir um monte de pessoas da Agência de Vigilância Sanitária que estava atrapalhando as pesquisas dele. Cerca de 20 pessoas. E aí, em 2025, o diretor do ICE, que é aquele grupo que tem o objetivo de combater os imigrantes ilegais, o Todd Lyons, ele mencionou que eles tinham uma colaboração direta com o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental. Então, nesse dossiê, a autora ela foi mostrando ali várias coincidências das pesquisas da Neuralink com os imigrantes ilegais, sugerindo que os imigrantes ilegais estavam se tornando cobaias dessas pesquisas, né? E, além disso, ela traz uma conexão com o Oriente Médio. E aí vai entrar a questão da concorrência. Por que Elon Musk, nessa hipótese, estaria desesperado, utilizando ali secretamente detentos dos imigrantes ilegais para fazer pesquisa neurológica? Por que ele estaria se arriscando nesse sentido? Por causa da concorrência. E isso tudo começa com um jantar que aconteceu na Casa Branca no dia 18 de novembro de 2025, em que Elon Musk conversou com Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e isso aí gerou muitas especulações do que eles estavam fazendo ali, né? Esse encontro aconteceu apenas um dia depois que uma startup chamada Paradromics, que é sediada em Austin, no Texas, recebeu a aprovação da FDA, que é essa Anvisa norte-americana, para iniciar testes humanos com implantes cerebrais, né? No caso deles, para restauração da fala, né? E com início previsto já para o primeiro trimestre de 2026. Essa Paradromics, então, ela surge como uma grande concorrente da Neuralink, que é a empresa do Elon Musk, né? As duas empresas estão disputando essa liderança aí nessa interface cérebro-computador, e o que chama a atenção é o investimento pesado que essa concorrente do Elon Musk, da Neuralink, a Paradromics, está recebendo. Lá no Oriente Médio existe um fundo de investimento trilionário chamado NEOM, NEOM. E é o mesmo grupo que está fazendo aquelas cidades no meio do deserto, aquelas cidades que tem aquela cidade de quilômetros, né, de distância, né, com muros gigantes e tal. E o objetivo deles é estabelecer a dianteira nessas pesquisas. Então, ao mesmo tempo que a Paradromics está com investimento pesado da Arábia Saudita, o Elon Musk, a Neuralink, está com investimento pesado dos Emirados Árabes, com alguns fundos ali como o V-Capital, né, de Dubai, que já investiu mais de 25 milhões na Neuralink. Então, existe uma grande concorrência aqui. De um lado, você tem Elon Musk com Emirados Árabes, de outro lado, você tem a Paradromics com a Arábia Saudita. Então, os dois investimento pesado nos dois lados. Pô, pesadíssimo. Não dá pra saber quem tem mais bala na agulha aí. Se fosse arriscar.
eu não sei qual é o tamanho do portfólio desses investimentos, mas você pensa assim, cara, Elon Musk ele já é um cara que tem o cara mais rico do mundo, ele já tem o seu próprio investimento, mas o fundo Neon da Arábia Saudita que está investindo na Paradromics é muito poderoso. Os caras, inclusive porque hoje Mohammed bin Salman tem uma relação maravilhosa com o Donald Trump e eles estão ali programando investimentos já de $1 trilhão da Arábia Saudita nos Estados Unidos. Então, ficou um pouco ruim pro Elon Musk nesse sentido, porque tem um grupo poderosíssimo que está investindo no concorrente dele. Entendi. E isso pode ter levado o Elon Musk a tentar expandir ainda mais as suas pesquisas, talvez indo para caminhos assim meio obscuros, a gente poderia dizer, né? Essa é a tese que esse dossiê está levantando. Agora, além disso tudo, existe outro centro de detenção que o presidente Donald Trump inaugurou na Flórida, que é chamado de Alligator Alcatraz. Eu não sei se você já ouviu falar nisso aí. Alligator Alcatraz do Alligator. Dos crocodilos. Que a gente sabe que Alcatraz se eu não tô enganado, é aquela prisão que fica ali em São Francisco, né? Na ilha, né? Que era de alta segurança, ninguém conseguia fugir, até que alguém conseguiu. Até que um malandro, né, deu um somebody love nos caras. Então, Alcatraz é um local complicado ali, porque você tem uma ilha, a água é gelada pra caramba pra tu fugir nadando, tem tubarão e tal. Só que, então, ali o problema da Alcatraz original é a água gelada e os tubarões. A Alligator Alcatraz, ela fica no meio dos pântanos Everglades, que se o cara fugir, ele é devorado pelos alligators. Tenta né? aí, tenta fugir aí. Entendeu? Então, o problema é que no caso da Alligator Alcatraz, alguns investigadores... Olha lá, ó, Alcatraz original, né? Os caras estão dizendo que na Alcatraz, eles estão... satélites registraram como se fossem grandes fornos gigantes queimando alguma coisa. Então os caras já estão achando estranho, que eles estão achando que tem a ver com queima de produto, de elementos orgânicos. Nossa. Então os caras já estão pensando assim, eles estão queimando gente ali na parada. Aí você escuta essas palavras e fala, meu irmão, tá parecendo a Alemanha dos anos 30 e 40, né? Já vai ficando um negócio meio estranho. Então, surge essa ideia também de que em Alligator Alcatraz também eles estão usando os detentos para fazer certos tipos de experimentos. Já houve relatos de mulheres imigrantes ilegais que disseram que foram esterilizadas contra a sua própria vontade, mulheres que tiveram ali procedimentos ginecológicos sendo feitos nelas contra a sua própria vontade. Então, fica um cenário estranho, de que parece que os Estados Unidos estão usando esses imigrantes ilegais como cobaia de alguns experimentos, né? E para sumir com esse cara é fácil também, né? Você pega, o cara já tá lá sem documento. Aí a família fala, cadê ele? Ele falou, não sei, cara, sumiu, né? Então fica um negócio meio estranho. E essa mudança de comportamento da humanidade que no passado era impossível de acreditar que a gente ia fazer isso de livre e espontânea vontade? Porque no passado a gente tinha os nossos pais e tal, tinha um lance de você guardar sua vida para você, privada, e ter medo de o governo ou qualquer outra coisa vigiar. Mal saberiam eles que as próximas gerações iriam fazer isso de graça e espontaneamente com as redes sociais. É um movimento que cara, será que foi pensado para realmente conseguir invadir as vidas das pessoas e elas de graça compartilharem tudo, pensamentos, fotos e localizações e tal? Porque eu creio que sim. É o sonho de qualquer governo, de qualquer empresa de ter acesso a tudo. E de qualquer tirano. E você dando isso, né? De grátis. De graça. Eu creio que foi uma coisa que coisa que era impensável no passado. Você fala, um dia você vai fazer isso, tudo de graça. Fala, até parece. Fala quanto você ganha, o que você gosta de fazer, quem são seus amigos. Fala, é ruim de eu falar. Claro que não. Hoje não. Hoje já foi feito, já há pesquisa nesse sentido, que a geração atual, ela estaria completamente aberta a abrir mão da privacidade em favor de conforto e segurança. Pois é. Entendeu? Então isso já foi consolidado, mas eu creio que isso foi uma espécie de engenharia social que foi sendo feita devagarinho
através desse convencimento de que a melhor coisa é você aparecer. Inclusive esse negócio desse advento dos web influencers, né, influenciador, todo mundo quer estar na mídia, todo mundo quer aparecer, falar sobre a sua vida, botar sua intimidade no Instagram e tal. Dinheiro fácil, né? Facebook, o que você tá pensando agora? Cara, eu tô pensando isso aí. Disso pra implante, emenda, né? Não, pra emenda do americano de ter direito à arma pra se proteger, inclusive do governo, Exato. né? Pra isso certeza. agora. Aí já fica o inverso disso, né? Assim, se a gente pega o grande movimento, the big picture, né? A grande imagem, a gente está caminhando para o fim do capitalismo e não para o comunismo, eu creio, mas para a tecnocracia. E a gente está caminhando também para o fim da democracia representativa, sendo substituída pelo capitalismo stakeholder, que é a população não escolhe mais os líderes e os líderes são pessoas ali mais qualificadas, técnicas, engenheiros, né? Pessoas que têm ali formação para poder governar. Então é a terceirização para o setor privado do governo e o fim do capitalismo, porque com a automação, máquina e inteligência artificial, segundo Elon Musk e outros especialistas como Emad Mostaque no livro The Last Economy, vai ter o modelo da escassez vai ser substituído pelo modelo da abundância. Sem escassez não tem capitalismo, né? O capitalismo é a gestão dos recursos escassos e a precificação desses recursos escassos com base na lei da oferta e procura. Então, se tem abundância e não tem mais escassez, não tem mais sistema de preço, não tem mais capitalismo, você não vai ter nada e vai ser feliz. Essa que é a ideia. Tudo que você quiser vai ser levado à porta da sua casa por um drone e você vai pegar emprestado. Então a gente está caminhando para o fim da democracia representativa do capitalismo através desse sistema tecnocrático de monitoramento total e de distribuição de uma renda básica universal, ou daquilo que o Elon Musk já falou abertamente, que não é nem renda básica universal, ele chama de alta renda universal, mas que ele já tem revelado que é, na verdade, um crédito de energia, que aí confirma aquele plano antigo do movimento tecnocrático lá nos anos 30, que o próprio avô do Elon Musk participava, o Joshua Norman Haldeman. Pois é. Será que tem pergunta aí? Como é que a gente vai? Sempre tem. Fala aí, o Romer, pergunta. Correndo para cachorro, com certeza tem pergunta aí. Sempre. Michael Douglas. Vamos lá. O Eduardo Vasconcelos, ele está perguntando aqui, ó, Daniel, você vê o Neuralink como um avanço médico legítimo ou como parte de uma corrida transhumana mal explicada ao público? As duas coisas. Ele vai, se Deus quiser, ajudar muitas pessoas com esses problemas, mas ao mesmo tempo também eu creio que eles vão usar para finalidades maléficas. O Carlos Henrique está perguntando aqui, ó, quando você analisa o Neuralink, qual é a principal linha vermelha? Ética que a humanidade corre o risco de cruzar sem perceber. É você se tornar completamente vulnerável no sentido de fim da privacidade, seus pensamentos serem monitorados, e você está passível de ser hackeado também, né? Porque você tem já que a gente está falando de interface cérebro-computador, através dessa interface eles têm acesso ao nosso hardware orgânico biológico, né? O Bruno Martins, ele perguntou, você enxerga alguma implicação espiritual ou teológica no fato de conectar o cérebro humano a uma máquina? Claro, porque é que a gente estava falando, né? Esse negócio de implante, cara, a gente diretamente lembra negócio de marca da besta e por aí vai, né? Então, eu sou altamente receoso com esse tipo de coisa, né? Mas é claro que tem um benefício muito grande para quem tem problema neurológico, problema motor, problema na fala, mas fica aí fica essa dúvida. Você já meio que falou, mas a pergunta da Juliana Pires é a seguinte: existe risco real de hackeamento da mente humana ou isso ainda é ficção científica? Já é possível hackear a mente humana sem implante, né? Você pode implantar memórias falsas, né? Apenas por sugestionamento. Existem substâncias que o cara toma que a mente dele fica mais aberta, né? A gente lembra dos projetos MKUltra, que usava LSD, né? Para poder fazer programação mental. Por meio de tortura também você consegue. A gente sabe que a memória ela é plástica no sentido de quando você lembra de uma coisa, é como se ela fosse um arquivo que se abrisse para ser editado. Então, cada vez que a gente lembra de uma coisa, a gente pode alterar essa memória, né? Esse dado que está guardado ali na estrutura cerebral. Então, já existe o controle. O implante ele só vai aumentar a facilidade disso, na minha opinião. O Correndo para Cachorro, ele mandou aqui, ó. O Neuralink pode mudar a noção de livre-arbítrio ou isso é exagero?
Não, pode mudar total. Destruir o livre-arbítrio, né? Que é um benefício maravilhoso da humanidade. Que a máquina, em tese, devido à programação, ela não tem esse livre-arbítrio. Ela estaria presa, né, à sua programação. Mas o ser humano não. A gente tem a oportunidade de escolha. Voltando àquela metáfora do mundo como jogo, né? A gente pode escolher usar bem os easter eggs para poder chegar a zerar o jogo e encontrar com o criador, né? Com o programador. Obrigado demais, Daniel. Valeu, Vilela. Obrigado. Quer mandar alguma palavra para quem tá em casa agora, que tá numa dificuldade ou tá em algum momento aí? Com certeza, cara. A gente... Vamos voltar àquela metáfora do jogo, né? Vamos supor que a nossa realidade é um jogo. Os easter eggs estão aí, né, cara? Jesus está aí deixando as pistas para você entender que ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Entrega sua vida a ele, confia nele, o mais ele fará. Ele mesmo disse lá no Sermão do Monte: vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cara, a melhor coisa que você pode fazer, eu fiz na minha vida e foi um antes e depois. Fica a sugestão aqui. Deus te abençoe. Também.